a venda do Twitter e o futuro das redes sociais. Depois do homem mais rico do mundo, Elon Musk, ter comprado o Twitter por cerca de 44 bilhões de dólares, o mercado todo se alvoroça e pensa: o que será que está por trás dessa aquisição? É sobre isso que o programa Protagonismo Regional em Debate vai falar nessa segunda-feira. E se você quer saber mais sobre esse assunto, fica conosco. Eu aguardo você, é só um minuto. Até já. Nasce a Aura Finance, uma holding de investimentos e inovação com o objetivo de reabilitação urbana e econômica. Uma fusão dos mercados imobiliário, financeiro e de inovação, a Aura Finance consegue a segurança e a valorização dos investimentos. A Áurea é um sonho que nasceu unindo duas experiências, inclusive ela é inédita na América Latina, que é misturar o mercado imobiliário, principalmente esses imóveis degradados, com potencial de reabilitação urbana e valorização, com as startups. Ou seja, a gente pega um patrimônio que tende a se valorizar e pega as startups que têm tendência de valorização exponencial e a gente mistura os dois riscos e retornos. Mas tudo isso começou num sonho, que foi contagiando os sócios e que foi unindo pessoas tão experientes e tão fantásticas a essa causa, esse sonho. Porque ganhar dinheiro é legal, mas ganhar dinheiro impactando o mundo e modificando gerações, transformando o futuro, é muito mais legal. Aura Finance, financiando e inovando ideias transformadoras. Para mais um Protagonismo Regional em Debate, nessa semana no painel de inovação e tecnologia para falar sobre a venda ou a compra do Twitter pelo homem mais rico do mundo, Elon Musk, e o futuro das redes sociais. É um tema que causou muito alvoroço no mercado financeiro, no mercado de tecnologia, por isso que a gente traz no programa de hoje os personagens que costumam falar conosco sobre esses temas. Estamos com 3 convidados na tela. O Pedro Pustiglione, ele que é economista, também tem uma empresa de tecnologia voltada à área financeira. Pedro, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Tá conseguindo aí, Pedro, falar? Ou tá com o teu microfone mutado? Faça o seu cumprimento aí aos nossos telespectadores. Bom dia aí, muito obrigado pelo convite e sempre um prazer aí estar com vocês. Bacana. O Pedro falou bom dia porque nós estamos gravando o programa meio-dia e meio, né? Então vai ao ar à noite para quem estiver nos acompanhando. Na tela também o Oderi Carlos Silva, ele que é especialista nessa área de tecnologia e engenharia de sistemas. Oderi, seja bem-vindo mais uma vez. É sempre um prazer, né, Sérgio, estar aqui com vocês, aqui falando sobre tecnologia, falando sobre inovação, super importante aí para o público, para a comunidade, né, como um todo, e sempre à disposição aí para estar debatendo, falando sobre esses assuntos tão polêmicos. Bacana. E o nosso especialista em cibersegurança, o Rodrigo Silva, ele que é professor universitário, doutorando nessa área aí, e também sócio da Turing Security. Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, pessoal, França, os colegas de mesa aqui, essa mesa remota. E é sempre bom estar aqui conversando com vocês, um convite é sempre fantástico e o assunto é bastante latente e desafiador, né? E vamos colocar o papo em dia aí que temos muito a agregar para a sociedade, principalmente de Santos. Nós temos um convidado no estúdio que ainda não chegou, vou deixar a expectativa para saber quem será o convidado do estúdio que ainda não chegou. Vamos aguardar. É o Elon Musk? Não. Não é o Elon Musk, acho que não, eu acho que não. Mas enquanto o convidado do estúdio não chega, a gente começa com os nossos convidados do vídeo. Eu vou pedir então para o Pedro, que é o nosso analista financeiro, dar um geralzão aí. Como é que você viu, Pedro, o anúncio dessa compra antes dos nossos especialistas em tecnologia falar sobre o tema especificamente? Olha, tá deixando o mercado financeiro de cabelo em pé, isso aí, tá? As ações da Tesla estão caindo bastante,
porque, claro, estão com medo que ele liquide as posições que ele tem para pagar a compra do Twitter, porque ele não tem dinheiro líquido na conta pessoa física dele para fazer uma compra desse tamanho, né? Ele tem o patrimônio do Musk, em grande maioria, são as ações da Tesla, né? Ele não Então comprou no Pix, então, isso aí, esses 44 bi de dólar. Oi, desculpa? Não comprou no Pix, então, isso aí. Não foi no Pix, foi no crédito. E haja crédito, né? Porque 44 bi foi uma bela linha de crédito que ele conseguiu com diversos bancos. Ele colocou 21, se eu não me engano, bilhões do próprio bolso, e o restante ele está colocando como linhas de crédito. Tá? E ele tem, claro, a expectativa de que ele nem vai pagar todo esse dinheiro, porque ele quer que permaneça cerca de 2 mil acionistas ainda na companhia. Ele vai selecionar, obviamente, os acionistas que têm a mesma linha de raciocínio dele para permanecer, e o restante ele vai querer comprar, né? Para ele poder ter o controle da companhia. Então, ele não vai desembolsar os 44 bi e também não vai, se tiver que desembolsar perto disso, não vai ser do dinheiro dele, vai ser boa parte de linhas de crédito que ele pegou e também uma parte de ações da Tesla que ele vai vender, né? Que ele tem as ações. Ele vendeu agora recentemente, parece que quase 4 bi ou 4,4 bi, se eu não me engano, esses dias, e por isso as ações da Tesla estão caindo bastante. Mas ele anunciou hoje de cedo que não vai ter mais vendas da parte dele, pelo menos ele não pretende vender mais ações da Tesla. Deri, antes da gente começar o programa, nos bastidores, você comentava aqui que está tentando entender, queria mandar um WhatsApp para o Elon. Elon, o que aconteceu? Você falou que estava tentando entender o que passa na cabeça dele. Então, compartilha com a gente agora esse teu comentário. Olha, eu adoraria poder ter esse contato aí do Musk. Infelizmente eu não tenho esse contato, mas seria muito interessante entender qual que é a visão dele com relação a essa compra. Não só uma visão financeira, porque obviamente a companhia acabou de dar o primeiro lucro, né? Até então era uma companhia deficitária que não lucrava. Foi esse ano o primeiro anúncio deles de lucro. Então, não necessariamente foi uma compra que ele tem expectativa de lucrar com a compra, né? É uma compra que eu acredito que tem muito mais a ver com a gama de produtos que ele investe, né? Ele investe em Neuralink, ele investe em inteligência artificial, ele tem a Tesla, ela não é exatamente uma companhia de carros, é uma companhia de inteligência artificial, né? Essa é a verdade. O grande investimento que eles fazem, fisicamente é o carro, mas na realidade eles são uma companhia de software que desenvolve inteligência artificial. Esse é o grande valor que eles vão trazer para a sociedade no futuro. E englobar uma rede social que já tem sucesso, já tem capilaridade no mercado dentro desses produtos que ele já tem, acredito que isso é um plano de mestre dele aí, que no futuro ele vai ter bons resultados com isso aí, inclusive resultados financeiros, né? Vamos lá, Deri, teu comentário agora. A gente estava conversando um pouquinho mais cedo exatamente sobre essa questão, né? E eu também gostaria de ter o contato dele, o contatinho do Elon Musk aí no meu celular, para convidar ele para passar um mês em casa e descobrir o que se passa nessa cabecinha, né, desse menino. Porque assim, como o Pedro falou, o Twitter ele não era uma empresa que lucrava, não tinha nada, né? Você olhar para uma empresa, para uma rede social como o Twitter, e falar assim, não, eu vou comprar porque vou ganhar muito dinheiro com isso daí. Não, ele não está olhando para o Twitter de agora, ele está olhando para o Twitter do futuro, né? E o Twitter do futuro ele pode estar exatamente pregado em vários outros produtos, serviços, e como a gente estava conversando aqui, na expansão de conhecimento. Porque o Twitter ele traz essas questões de ideias, do que eu quero, o que eu gosto, de maneira muito rápida, né? E você, com isso, você consegue criar ali uma rede de conhecimento, uma base de conhecimento muito grande, né? Hoje você tem isso dentro do Twitter. Então, você colocar isso em outros produtos, em outros serviços, talvez seja a visão de futuro que está se falando aí do Twitter. O que será o Twitter no futuro? Qual é a tua análise, Rodrigo? Eu vou de encontro com as posições dos colegas, né? Tem fundamento, tem bastante argumento com relação a isso, mas eu quero dar um ponto de vista mais holístico com relação. O Elon Musk é um empreendedor nato, né? É um visionário, é um cara que sabe
cada passo dele não é feito espontaneamente, né? São passos comedidos, pensados, né, analisados. E eu vejo que ele dá uma resposta para dois rivais quando ele compra o Twitter, né? O Jeff Bezos, que ele é dono da Amazon, da cloud AWS, né? E também do Washington Post. E o Zuckerberg, um conglomerado que agora chamamos de Meta. Então, são dois concorrentes, né? E são dois meios de comunicação que, quando ele comete alguma falha de teste ou de inovação que ele faz e que faz parte da metodologia científica, ele é massacrado, né? Nas plataformas das mídias sociais como um certo anticristo da tecnologia. Então, eu vejo que também tem uma estratégia disso para poder mostrar, né, uma plataforma do futuro. E um outro ponto também que eu vejo importante, que entra num aspecto de plataformas, conteúdos, num aspecto político, é ele também tentar preservar e acabar com essa coisa de desinformação, né? Tentar tirar essa concentração de um viés um pouco de buzzword, né? De falácias, e tentar trazer um pouco mais da internet mais educada nesse sentido, né? Porque a gente sabe que a internet é praticamente o espelho da sociedade, isso já é prático. Então, se o espelho está ruim, então, né, precisamos rever o nosso papel dentro dela e como nós conduzimos isso educadamente. Então, acho que ele está tentando fazer com que faça um check balance aí nas plataformas, assim, já que está uma zona, né, ninguém respeita ninguém, até as autoridades também estão se confundindo como pessoas comuns, não como autoridades, então vamos colocar um pouco de ordem nessa casa e assim eu também consigo me defender e também atuar um pouco nessa área. Essa é a minha visão com relação à estratégia dele, que eu enxergo assim, né, que é um assunto de regulação, de plataformas, de conteúdos também, que é uma questão bastante perigosa, e eu acho que ele está se posicionando muito bem com relação a isso, para se defender. Então, eu vou até aproveitar, vou pedir para você continuar respondendo, fazer o caminho inverso agora. Pelo que eu estou entendendo, vocês estão enxergando, então, que talvez ele reposicione o Twitter até para competir com outras redes sociais, como, por exemplo, o Grupo Meta hoje, talvez seja isso? Não vejo como competição, né? Porque o que é o Twitter e outras plataformas de conteúdo, streaming que seja, né? É a economia da atenção, né? Eu preciso manter o cara conectado lá, atento, ligado, para poder isso virar um retorno de investimento, um retorno para eles. Mas também é um mural de pichação, também é um mural de apedrejamento. Então, ele com certeza tem uma plataforma para poder conduzir de maneira correta, né? De maneira educada. Eu digo educada para não falar que, para não usar essa palavra que está muito potente, principalmente no Brasil, de falar que a verdade, né? Tem muito texto, tem muitas posições, tem muitos chapéus e atores, principalmente no Brasil, colocando assim, vamos colocar, né, um conselho da verdade. Mas quem é no Brasil, no mundo, né, mesmo nos Estados Unidos, que vai falar assim, eu sou a porta-voz da verdade, para dizer que o que ele está dizendo não é verdade? Né? Então é muito cuidado, tem que ter muito cuidado com isso. Então as plataformas de conteúdo estão entrando nesse rol de somente quando cai na regulação. Então acho que ele está começando a se posicionar para falar, opa, eu também preciso me defender, não vou competir contra as plataformas, porque eu acho que apesar de ter dados e dados e dados, ele não é o portfólio dele de serviço ou produto, né? Como até o Pedro já disse. É mais um posicionamento de espaço, né? Ocupar espaço para também se posicionar. E, óbvio, quando tiver um lobby de regulação, como já está tendo, tem um na Califórnia agora, teve recentemente aprovado, ele vai se posicionar, né? Como o Facebook faz e outras grandes big techs. Oderi, talvez aí seja no horizonte do Elon criar alguma espécie de conexão ou várias conexões com as outras companhias que ele criou e está ainda em processo de expansão? Sim, eu creio nisso, Sérgio. Eu queria complementar também essa questão da transparência, dessa questão de unificação, né, que o Rodrigo estava falando aí sobre você trabalhar com a comunidade de maneira que elas se respeitem, né? A gente estava falando sobre a questão de algoritmos antes, onde o Elon Musk está falando assim, olha, eu vou abrir o meu algoritmo, vou dar transparência, eu vou fazer com que a minha plataforma seja confiável, né? Eu quero que ela se conecte com os meus outros produtos, meus outros serviços, quero que as pessoas se conectem nessa plataforma para expandir o conhecimento dela,
mas eu preciso que as pessoas confiem nisso, né? E a abertura do algoritmo que o Elon Musk está pronunciando, né, tá postando na rede, ela é um passo super importante. É uma briga que existe há algum tempo, né, sobre a questão das redes sociais, dessas big techs, da forma como elas trabalham com os dados das pessoas, né? A gente sempre fala isso daí. Tem a big tech, tem o cliente e tem o produto, né? O cliente é aquele cara que paga, né, para ter um serviço. Se você não está pagando, então você é um produto. E normalmente nós somos os produtos nessas redes sociais. E aí é onde entra o algoritmo, no final das contas. Ele cria essa questão de manter você conectado sempre, né? Essa é a ideia da rede social. Ela quer que você esteja conectado o máximo de tempo possível, exatamente para ela poder ter lucro, né? E o algoritmo ele vai criando esse tipo de situação para você. E aí é onde começa a ter essa questão da educação, do respeito, né? E aí cria-se a divisão de águas. Joga-se uma comunidade, né, de um lado e a outra comunidade do outro lado, brigando uma com a outra, e aí você acaba não entendendo o porquê que isso aconteceu, mas é exatamente por causa da questão do algoritmo. Então, se o algoritmo está transparente, as pessoas podem olhar para ele e falar assim, está correto o que você está fazendo, ou isso daqui não deveria existir nesses filtros que vocês estão colocando. Então, todas as redes sociais, até hoje, têm esse problema com relação à confiabilidade da forma como ela filtra você, os teus dados e as tuas opiniões, e etc. Pedro, o Elon comprou o Twitter, transformou ela, está transformando ela numa empresa de capital fechado. Como que ele vai conseguir ter retorno desse investimento gigantesco? Você já falou que acredita que ele não vai precisar colocar todo esse dinheiro, são linhas de crédito, parte é dele, mas é uma cifra astronômica, né? Difícil até a gente imaginar. Como é que fecha essa conta? Sim, olha, eu imagino duas situações aqui, que inclusive ele já anunciou uma delas e a outra, eu suponho que seja isso, né? Ele anunciou que ele vai cobrar dos próprios usuários, tá? Para ter aquele selinho azul de verificação, tá? Então isso aí com certeza vai trazer uma receita bem grande, porque estamos falando de centenas de milhões de usuários, né? Se uma pequena porcentagem disso pagar, isso vai gerar uma receita astronômica aí para ele. Isso tira aquela ideia que ele acabou de falar aqui da questão do usuário ser o produto, o usuário sendo o pagante, a empresa deixa de ser tão refém dos anúncios, né? Então a relação da empresa com o usuário vai ser diferente, né? Acaba mudando completamente a forma como a empresa precisa trabalhar, né? O tipo de anúncio que vai aparecer vai ser diferente, vai ter menos anúncio, vai ser uma empresa talvez mais saudável no sentido de conteúdo, tá? E outra questão que provavelmente ele deve usar também é ter acesso a todos os dados dos usuários para usar isso aí para treinar a inteligência artificial dele, né? Das outras empresas que ele tem, da Tesla, no caso, né? Porque hoje ele não tem acesso a esse tipo de dado e ele tendo acesso a esse tipo de dados de centenas de milhões de pessoas, com isso ele consegue treinar as inteligências artificiais dele de um modo que ele não teria condição sem esses dados. Seria um custo absurdo para ele ter acesso a isso, e provavelmente esse investimento deve ter conexão com isso aí, tá? Isso aí também com certeza vai trazer retornos astronômicos para ele, se ele conseguir treinar uma inteligência artificial da forma correta do ponto de vista dele, claro, né? Usando esses dados, isso aí não tem valor, né? É uma coisa que se ele conseguir ter uma inteligência artificial que seja funcional, quanto valor ele consegue gerar para ele? Não tem nem como imaginar. Rodrigo, como é que você chegou você teve tempo de fazer uma análise sobre como é que o mercado da tecnologia, o mundo da tecnologia está analisando isso? Enfim, a gente sabe que muitas lideranças criticaram essa compra, preocupados com os posicionamentos políticos, mais alinhado aí, chamado espectro da direita, com o Donald Trump. Alguns portais fizeram esse tipo de leitura, mas falando especificamente no campo da tecnologia, como é que o mercado está analisando tudo isso?
Olha, na área tecnológica, como o Pedro disse, eu diria aqui, né, na questão, é um passo para ele propalar, né, e aplicar maior desenvolvimento tecnológico, né? Acho que a inovação ela tem que ser sempre preservada, independente de aspectos políticos ou não. E é o que ele está fazendo, né? Eu vou compartilhar uma experiência minha com o Twitter. Eu não tenho Twitter, mas já tive para fazer testes e experiências, né? Eu já peguei uma figura, né, política, não de alto escalão, mais ou menos de alto escalão, e eu fiz testes de curtidas. E eu filmei esses testes. O Twitter não adicionou testes. Ele simplesmente controlou as curtidas para bloquear o personagem. Então, assim, nessa questão acionistas e pessoas que mandam o fechamento da empresa e o controle dela com que a linha de pensamento filosófica realmente é estratégica para deixar a coisa mais transparente, né? E a transparência do algoritmo. Então, eu fui uma pessoa que fiz o teste e vi, porque eu via muitas pessoas dizendo, comentando, etc e tal, mas eu falei, vou colocar isso, né, na prova do lápis. E realmente isso ocorre, e ocorria mesmo. Então, num contexto tecnológico, não há barulho, há competição, como o mercado dita as regras, né? A mão invisível do mercado é as empresas de tecnologia investirem mais, produzirem mais produtos e colocarem isso em prática. O que vem numa contramão, assim, não numa contramão, vou corrigir, o que vem numa linha paralela ou tangencial com o termo da IA. A IA já teve seus estados de invernos, né, em que ela, na década de 60 e 70, veio os anúncios, né, só que não conseguiu colocar nada em prática, o mercado foi lá, né, sumiu novamente e hoje ela volta com força porque tem tecnologia, tem mais poder computacional, entre outras coisas, e obviamente, né, o Elon Musk comprou o banco de dados do Twitter, não comprou a plataforma que qualquer pessoa é capaz de fazer um sisteminha daquele, né? Até na faculdade. Ele comprou o banco de dados, que é isso que enriquece, com certeza que ele vai usar da forma que ele achar pertinente para poder criar e inovar tecnologia para a sociedade como um todo. E eu vejo o mercado não está com medo, acho que o mercado ele vê como uma competição e prevalece o que melhor oferecer para a sociedade. Oderi, se você Bom, pudesse, se você tivesse agora que fazer alguma aposta na direção que vai isso, com base em tudo que foi falado agora, o que você diria? é difícil, né? Eu acho que eu apostaria. Eu sempre iria apostar. Eu até falei que eu deveria ter tido algumas ações porque eu ia ganhar muito dinheiro agora nessa brincadeira. Mas o que eu vejo nos projetos, e aí já foi comentado isso daí, o Elon, ele é um cara que mesmo ele criando tanta coisa que você nunca poderia pensar que seria possível, né? Ele tem uma estratégia e todas as empresas dele, todos os projetos dele sempre foram muito bem sucedidos. Eu estou olhando para a plataforma da rede social do Twitter de uma outra forma. Eu estou imaginando exatamente isso que a gente está comentando aqui. Vai se tornar um link dentro dos produtos dele, dos serviços que já oferece. E aí eu vejo que vai ter uma ascensão, vai ter um produto novo aí no mercado. Cara, eu posso até, de repente, estar enganado, mas a gente está beirando aí, com toda essa questão de metaverso que está surgindo nas redes sociais, a gente está chegando perto de um holodeck da Star Trek. Por que não? Né? Isso seria fantástico, você ser transportado imersivamente, né, dentro de um universo, de um metaverso, para uma outra situação, uma outra idade da Terra, sei lá, para você poder... Então, eu vejo essa conjunção e essa expansão da IA, né, da inteligência artificial, que o Elon Musk tem trazido isso para a gente de uma maneira muito positiva. Eu acredito e eu consigo me ver apoiando isso daí de uma maneira muito 100%, isso daí. É interessante, né, gente? Porque vejam só, eu fiz alguma série de provocações para vocês até agora aqui, mas a gente
acho que consegue concordar todos numa linha de raciocínio que é, caras como esse, eles estão muito sempre à frente do tempo, né? Estão enxergando coisas que as pessoas comuns normalmente não enxergam. A gente sabe que o Twitter é uma plataforma diferente das demais, ela tinha um público muito mais segmentado. Talvez agora, né, com essa virada, com esse fato dessa compra, mexida na estrutura, fechando o capital da empresa, tentando imaginar que ela vai se conectar com outros negócios do grupo comandado pelo Elon Musk, a gente vai começar a ver um cenário um pouco mais claro para quem não consegue compreender o que ele está pensando. Agora, com base nisso, Pedro, queria teu comentário mais voltado agora, eu falei disso com o Rodrigo sobre a questão da tecnologia, mas no campo da geopolítica isso também tem um simbolismo, né? Como é que você está enxergando isso? Tem um simbolismo muito forte, né? Tanto que virou notícia no mundo todo, né? Porque o Twitter tem a visão aí na mídia de ser uma plataforma mais voltada para a esquerda, né? Ela é muito amigável para o pessoal da esquerda e não tão amigável assim para quem tem opiniões conservadoras e de direita, né? E o pessoal de lá eles estão apavorados, né, com essa situação, com medo de que isso seja alterado pelo Musk, né? Se ele trouxer, não é nem virar a plataforma para a direita, mas se ele trouxer um plano igualitário, que todo mundo vai ter a mesma voz, eles já não aceitam isso, eles não querem isso, não pode. Eu cheguei a ler notícias aí de jornais anunciando que liberdade de expressão é ruim, né? É terrível eu ler uma coisa dessas, né? Mas tem esse tipo de anúncio dizendo que muita liberdade é ruim. Não sei aonde alguém pode enxergar dessa forma, não é a minha visão. Eu acho que liberdade é bom, você decide depois de você conhecer o que você considera certo ou errado. Agora, impedir a pessoa de falar, eu sou bastante contra isso. E isso altera muito, né? Porque pode alterar o resultado de uma eleição, pode alterar o futuro de um país. Se eles conseguirem trazer, se o Musk, no caso, conseguir trazer um pouco mais de liberdade pela plataforma no globo todo, ele pode alterar a geopolítica mundial toda com isso aí no longo prazo, né? Claro que a curto prazo a gente acaba não vendo tanto essas coisas, mas se de repente, por conta de uma liberdade maior no Twitter, um presidente de um país é eleito, isso aí altera o jogo, né? Eu acho que isso aí realmente é muito significativo. Sérgio, eu queria complementar isso que o Pedro falou, que eu acho que é importante, né? E é um fato que a gente já tem acompanhado há bastante tempo sobre essa questão de rede social influenciar uma comunidade inteira, um país inteiro, né? A gente não quer ser ou conservador, ou de direita, ou de esquerda. A gente quer ter as duas opiniões para que nós possamos ouvi-la, né? Igual o Rodrigo estava falando da verdade, né? Nós não somos guardiões da verdade, né? Não tem um guardião da verdade. Não tem aquela pessoa que vai chegar lá e vai falar assim, ó, isso daqui é mentira, isso daqui é verdade. Não. A gente tem que ouvir, nós como pessoas no mundo, né? Nós temos que ouvir os dois pontos de vista. E nós devemos tirar as nossas conclusões, ouvindo elas, né? Interpretando, questionando, colocando em prova isso daí. Isso é super importante. Então, o que as redes sociais têm feito até hoje foi falar assim, ó, é isso daqui que você tem que ouvir, é isso daqui que você tem que comprar. E não é isso. A gente tem que ter essa liberdade, e a liberdade ela é super importante, né? Então, a comunidade, o país, a própria pessoa, o indivíduo, se ele não for uma pessoa que tem essa consciência da liberdade, ela não consegue caminhar, fazer a sua jornada de vida. Pois é, então, o que você acha de tudo isso, Rodrigo? Eu vou ao encontro dos nossos colegas aqui, do Pedro e do Eri. E é interessante isso, porque a internet ela nasceu livre, aberta e segura. Essa é a proposta. Tecnologicamente, a comunicação, o protocolo é simples, funcionou, deu certo, é o núcleo, né? O núcleo dela. A própria neutralidade é uma né? bandeira que foi muito defendida durante todo esse tempo, né?
E toda essa discussão está na borda, né? Está na camada de aplicação. Tudo isso é plataforma, isso não é internet, né? Isso é borda, isso são aplicações. E desde quando ela nasceu, né, a sociedade conseguiu ter voz nas plataformas, né? Muitos pensadores, muitas pessoas inteligentes começaram a colocar seu ponto de vista, como Humberto Eco, né? Eu já disse algumas vezes no programa, né? Que para ele, né, a internet acabou. Não a internet, mas essas plataformas deram voz a boçalidades, às pessoas que não têm bom senso crítico, né, de autocrítica e colocam sua opinião, às vezes, forçosamente. E o que vem ao encontro também desse pensamento, né, tem um livro do Além do Bem e do Mal, do Friedrich Nietzsche, que ele deixa bem claro, né, que é muito difícil encontrar uma insanidade nas pessoas. A gente pode olhar em casa, ali, outro, né? A insanidade você não encontra na pessoa, mas quando há grupos de pessoas, né, quando elas se concentram, né, seja grupos, partidos e até a época, se torna um ódio generalizado, né? Então essas plataformas acabam retratando bastante esse ponto, né? Então a tecnologia é uma ferramenta para a humanidade, mas é o clichê do martelo, né? Você martela para construir ou para reconstruir, ou você, né, machuca um outro ser humano. Então, novamente, né? Tudo que está lá é o espelho daquela sociedade, daquela macro sociedade. Então, é difícil, né? Porque a gente está, como o Pedro disse, né? São pensamentos e acaba cruzando ideologias, filosofias de vida. Mas eu acho que se alguém com bom senso, e eu acredito que isso funciona, porque em algumas instituições, alguns players funciona, se alguém colocar ordem na casa, aqui ó, a balança vai ser igual para todo mundo, e aqui vai ser um modelo a ser seguido, a coisa funciona, mesmo que seja com mão de ferro. Pois é, então, produção, a gente separou alguns prints de personalidades que comentaram esse fato. Vou começar primeiro com o próprio Elon, né? Acho que o que ele publicou no Twitter dele. Produção, consegue colocar uma postagem do Elon Musk na conta dele do Twitter depois do que aconteceu? Vamos lá, ver se a produção consegue colocar aqui para a gente acompanhar. Tá, ó, ele está falando aí, tá vendo? Está em inglês, obviamente, mas na tradução livre está dizendo: eu gostaria muito que os meus críticos permanecessem no Twitter. Esse é o símbolo, é a razão, né? É o símbolo de liberdade. Então, ou seja, o Elon, ele mesmo está dizendo na publicação dele no Twitter que ele gostaria que quem é contra ele continue e discorde dele, porque liberdade é isso, vai ao encontro do que vocês falaram agora há pouco. O que é que falou o ministro das comunicações, né? Fábio Faria. Fábio Faria, vamos ver se a gente tem aí, tá, o Fábio Faria parabeniza Elon Musk pela compra do Twitter. Aí o Fábio Faria, a revista Valor, acho que já colocou uma certa ironia, como se os bolsonaristas estivessem defendendo, né? Estivessem felizes com a compra do Twitter pelo Elon Musk. E acho que o deputado Luiz Felipe, que também é um deputado ligado ao mercado, ele também publicou: o Twitter ensinou que censurar é ruim para os negócios. Então está aí alguns comentários, né, sobre essa compra. Então isso acho que ilustra bastante o que vocês já falaram, não é verdade? Vamos começar pelo Pedro aí. Sim. A primeira frase aí do Musk eu achei bem interessante, porque demonstra isso. Demonstra que ele quer, ou pelo menos ele transmite que quer, igualdade, né? Ele não quer que seja uma rede só de pessoas que pensam como ele. Ele quer uma rede que as pessoas tenham a liberdade para falar. Então isso aí é o que a gente acredita e, pessoalmente, é o que eu espero que ele faça, né? Quanto aos outros dois comentários aí, vem de sequência. Se o Musk estiver falando a verdade, estiver sendo honesto, é benefício para o lado que atualmente é um lado mais fraco da história, né? Que é o pessoal mais conservador, o pessoal mais de direita, que geralmente vem sendo censurado, odado, né? Na rede social, né? Oderi. O Pedro falou exatamente aquilo que eu penso, né? E é isso. Liberdade de poder ouvir todos os lados, né? De você poder pensar e de você poder agir, né? Falar o que você pensa. Então é importante essa posição do Elon, né? De trazer os críticos. Eu penso da mesma forma que ele quando eu monto equipes, né? Para trabalho. Eu sempre coloco as pessoas que são mais próximas, mas eu sempre coloco alguém que vai sempre discordar, ou que sempre vai analisar de maneira muito criteriosa o meu trabalho.
Por que isso? Porque às vezes você pode estar errado, totalmente errado. E se você não é uma pessoa que gosta de escutar, você simplesmente vai pegar as pessoas que abaixam a cabeça e dizem amém para você. E não é isso que a gente quer. A gente realmente quer um mundo de execuções, um mundo de pessoas que realmente produzam. Por isso que a gente vai pedir para a produção colocar de novo o post do Elon. O que o Elon falou? Está aí, ó. Ele gostaria que mesmo quem é crítico continue no Twitter, porque isso é o que representa a verdadeira liberdade. Não é verdade? Então tá aí. Vamos fechar então esse assunto, para quem está na tela conosco. Rodrigo, acho que já esgotou, né? Acho que a questão não é bem quem tem a verdade, mas é quem defende que ela seja exposta para que cada um encontre a sua, não é verdade? Sim, é um posicionamento, né, como dito, né, geoestratégico dentro do ciberespaço, né, que não levando a palavra literalmente, né, como já foi traduzida, né, de controle, mas é sair desse controle e deixar a coisa harmônica, né, em paz, né, quebrar essa cultura do cancelamento, né, que dentro da internet. Eu vejo que temos tudo a ganhar, né, se isso continuar assim. E o engraçado é que a posição do Twitter foi bastante capitalista, né? O coração ficou na esquerda, mas a carteira continua na direita. Então, até eles também sabem que não dá para viver só de sol, mas tem que trabalhar para conquistar as coisas. E, né, vamos torcer para que a inovação e tecnologia continue inventa e poupa e que novos Elon Musk surjam aí no mundo com ele. E com certeza está dando uma lição, né? A gente evolui com críticas, a gente erra bastante até acertar. Não existe o acerto inicial logo de cara. Todas as grandes invenções no mundo, na humanidade, foram feitas através de inúmeros erros até a pessoa chegar até na falência. E depois a sociedade como um todo, né, não vive sem, né? Não é à toa que ele tem Tesla no nome da empresa, né? Então, agradeço imensamente a oportunidade de conversar, o papo é fantástico e espero outras oportunidades, sim. A gente ainda não acabou, estamos quase no final, mas a gente não acabou. A gente tem ainda que responder a pergunta. Quem é o convidado misterioso do estúdio que não tinha chegado ainda? E muita gente perguntou, será o Elon? Será o Zuckerberg? Né? Será o Bill Gates? Né? Quem será? Será o Bezos? Quem será o nosso convidado do estúdio que não tinha chegado? Mas aí a resposta, o nosso convidado veio aqui comentar. No final do programa ainda, né, o impacto da compra do Twitter é José Tomás Neto, nosso grande investidor em tecnologia e inovação na Baixada Santista. Muito obrigado, viu, Sérgio? Vai dar tempo ainda. Você não é nenhum desses personagens, mas poderá ser em breve tão brilhante quanto eles. Miramos nessa mesma direção. Você bom, apesar de ser um empresário, é com a visão um pouquinho mais, né, mais canhota aqui dos outros convidados. Fala um pouquinho então o que você achou. Você viu os comentários de todos. Eu escutei ao final. Essa aquisição ela foi bastante estratégica para o próprio Elon. Todos os grandes empresários controlam meios de comunicação. O Bezos participa do Wall Street Journal, o Elon agora do Twitter. Então, é comum que grandes empresários tenham algum controle sobre o meio de comunicação. A família Menin controla a CNN aqui no Brasil. O único ponto de atenção do Elon é que ele é um brincalhão. Ele gosta de brincar de Dogecoin, de fazer comentário sobre o Bitcoin. Isso acaba tendo uma manipulação de mercados. Esse é o único ponto de observância, porque a CVM é um órgão importante no Brasil e lá é a SEC, que é o grande xerife do mercado de capitais. Você acha que ele está, isso foi falado no programa já, mas eu quero a tua opinião, você acha que ele está vendo alguma coisa lá na frente como visionário que ele é, ou ele está só fazendo uma operação de mercado muito, muito pragmática e muito conservadora? Eu enxergo isso de alguns pontos. Foi um gosto pessoal para ele fazer isso, então teve os interesses pessoais, ele pensou um pouquinho com o fígado também, não só com o coração. É estratégico, é uma rede social de grande porte, com grande utilização tanto no mercado geopolítico quanto no mercado financeiro. LinkedIn e Twitter se posicionam bastante nessa seara, em opiniões políticas e opiniões financeiras. Já não é tanto o alvo do Facebook. E o que você percebe, até pelos movimentos, principalmente no mercado de criptoativos, é que ele vem comentando e cada vez que ele dá uma tweetada, o Bitcoin sobe e o Bitcoin desce. Então, tem vários membros na internet, Elon, dá uma comentada aí, fala alguma coisa, por favor, para me deixar de lateralizar.
Então, o único ponto de observância é se ele vai utilizar esse poder para fazer insider trading, fazer movimentações que o beneficiem. Isso aconteceu no Brasil, só para dar um exemplo para quem está nos assistindo, quando teve o escândalo da JBS, eles estavam operando em dólar. Então, o que eles perderam de um lado na desvalorização da empresa, eles acabaram ganhando, porque sabiam que o dólar ia se movimentar. Então, só tomar cuidado para que isso não vire mais um mecanismo de acumulação de riqueza, que né, riqueza é bom, o lucro é muito bem-vindo, a carteira sempre fica do lado direito, e bem à direita, mas entender como ele vai utilizar esse mecanismo, ou como uma empresa, ou como um meio de propagação das opiniões dele. Bom, agora sim, a gente tem... Produção, depois me avisa aí, me orienta quanto tempo a gente tem ainda, mas eu acho que é a última rodada agora. Vocês querem analisar, quer começar analisando, Pedro, os comentários do Tomás? Bom, eu considero que tenha sido, sim, uma compra pessoal, assim, de gosto. Óbvio que ele escolheu o Twitter, porque ele twitta todo dia, ele gosta da plataforma, isso aí ele com certeza não esconde de ninguém. Ele até faz brincadeiras que com certeza são verdade, que ele twitta do banheiro, né? Isso aí é uma coisa que ele fala toda hora. Então, com certeza tem uma questão do gosto, do coração dele de gostar da coisa. Mas ele só conseguiu comprar aquilo ali porque eles estavam enfraquecidos financeiramente, né? Porque se fosse uma plataforma que estivesse lucrando pra caramba, as ações estivessem muito valorizadas, ele não ia ter bolso para... Você acredita que esse enfraquecimento econômico do Twitter também teve relação com o posicionamento político muito escancarado que eles tiveram? Desculpa, o crescimento ou... Não, o enfraquecimento. O enfraquecimento. Provavelmente. Provavelmente, porque se eles estivessem visando o lucro da companhia, especialmente o lucro da companhia, e não visando a posição política, o posicionamento político, Pedro, essas coisas... Enquanto você fala, produção, põe de novo a postagem do Luiz Felipe, por favor, enquanto o Pedro fala aí. Quem está acompanhando, ele chegou depois. Bom, se a companhia tivesse visado o lucro, sempre o lucro, desde sempre, talvez eles estivessem numa posição um pouco mais confortável com relação ao preço das ações, e o Musk não teria bolso para comprar. Se a companhia estivesse valendo 2, 3 vezes mais do que está valendo hoje, eu também tenho essa impressão, viu, ele Pedro? não conseguiria fazer esse takeover sobre a companhia, né? Você acha que ele chegar lá para o Zuckerberg e falar, vou comprar o Facebook, ele, né, vou vender? O Musk nem tentou, né? Então. Vai comprar o Facebook, não. O Facebook fatura, né? O Twitter fatura, mas fatura pouco, né? Então eles não estavam tão fortes. Se eles estivessem mais fortes, o Musk não teria tido bolso para comprar, né? Você, Oderi? É por isso que é importante isso daí que o Pedro falou, né? A empresa não era uma empresa lucrativa, não tinha. Você poderia estar oferecendo. Foi feita a oferta, né? O Twitter falou assim: opa, do nada assim para mim, eu quero, né? A verdade é essa, no final das contas, né? Poderia, e é isso que a gente estava falando aqui, né? Ele poderia ter criado uma rede social, assim como a ideia, poderia, sabe? O aplicativo é simples de você fazer, de você montar, e aí você teria lá aquele longo tempo para coleta de informações de dados, né? A colocação de usuários, de novos usuários. Não é isso. O que está por trás é exatamente esse conhecimento todo ao longo do tempo que está ali dentro da base do Twitter, né? Então, ele não comprou a plataforma, ele comprou todo esse conhecimento, todas essas ideias que já estão lá. Ô, Rodrigo, surgiram duas novas plataformas, surgiu o Gather, surgiu agora o Truth, né, que é isso aí, surgiu, acho que foi o Trump que lançou, o outro foi lançado pelo cara que foi assessor especial dele, o Jason Miller, se eu não me engano. Você acha que há a possibilidade de haver algum tipo de aproximação dessas plataformas? Não tem nada a ver, é só especulação? Nós estamos fechando, acho que é a última rodada antes da gente se despedir de vocês. Tudo é possível, né? Vai depender muito da jogada também de marketing, né? O Elon Musk é um empreendedor, ele sabe que ele tem uma visão holística de tudo que é estratégico, né? A parte de marca é importante, né? O nome, né? O poder do nome é importante, o arquétipo da coisa, né? Então, o Twitter já tem o nome consolidado, né? Outras plataformas que estão vindo não têm tanto isso, né? A gente colocou aqui, né? Os colegas também estão ratificando, né? A base de dados é o pote de ouro, né? E essa base de dados está amarrada
há um nome, a marca. Então, as outras marcas, se vierem, podem vir com um conglomerado sutil, ou se não, podem se desfazer e fornecer a base de dados. Ele pode também adquirir, depois desfazer, mas continuar com a base de dados. Então, essa é uma estratégia que eu penso, né? Na minha opinião, ele pode sim fazer. Mas eu acho que ele já deu checkmate, né? Ele já deu checkmate, já consolidou, então ele já se posicionou, o mundo já sabe, agora a bola está com ele, né? É só chutar pro gol e quantas vezes ele quiser. Vai depender dele agora. E também, né, voltando a um assunto importante, né, esse posicionamento dele de falar que é da transparência ao código, não todo, logicamente, né, questões de propriedade intelectual e estrutura da empresa, né, é uma mensagem realmente, né, de dizer que estou aberto, né, para a comunidade como um todo, mas tem limitações para as coisas serem conduzidas de maneira correta dentro da filosofia e cultura da empresa. É isso, né, acho que estamos... o papo foi muito bom, adoro o assunto, né? Tem muitas coisas nos bastidores que também a gente não sabe, né? A gente não conhece, que são estratégicas, mas você acompanhando o ator principal, né? E o que acontece em volta, a gente consegue pelo menos ter uma visão um pouco mais a longo prazo do que pode acontecer. E com certeza ele já causou impacto nas eleições, seja aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar no mundo. E um forte abraço a todos que estão nos ouvindo, assistindo, e aos colegas de mesa. Foi um prazer imenso compartilhar com vocês esse assunto. Tomás, estamos indo para o final aí. O que você está prevendo no futuro? Qual é o... Eu fiz uma pergunta para o Deri, quero fazer para você também. Se você tivesse que fazer uma aposta, né, que vai se desdobrar, você acha que ele vai apostar em redes sociais? Você acha que ele vai mudar? Ele vai tentar criar tendência? Ele vai perseguir uma tendência? Ele está identificando o pós-futuro da tecnologia nesse modelo de comunicação, essa questão de abrir o algoritmo, a questão de falar que vai evitar o uso, né, de robôs na plataforma, enfim. Que aposta você faria nessa direção que o Elon Musk está adotando? Eu enxergo ele, obrigado pela pergunta, Sérgio, como um investidor nato. Ele entrou no mercado de energia solar também, com as telhas solares. Ele tem um mercado de transporte rápido, que é a Hyperloop. Ele tem uma série de apostas e agora, mais recente, é o Twitter. Eu enxergo que ele vai utilizar essa estratégia de rede para fazer outros movimentos. Existe também uma especulação de que a Tesla vai tentar entrar no mercado de devices também, de hardwares, de telefones. Isso é uma outra aposta, inclusive com baterias ligadas a lítio, etc. Isso ainda é uma especulação. Só um minutinho para você continuar. O Deri, será que isso também está na relação com veículos autônomos? Será que ele está pensando nisso também? Porque vocês falaram aqui que ele adquiriu, não foi necessariamente o aplicativo, mas a base de dados. Claro, com certeza, com certeza. A gente está falando de todo o portfólio que o Elon Musk tem hoje. Nada é por acaso na cabeça dele. Ele não está comprando, ou investindo a ideia dele, o tempo dele, o dinheiro dele em coisas que não estejam interligadas, né? Todos os produtos e serviços dele têm algum tipo de ligação no final. Ele tem a Starlink, ele não é um cara que joga de forma desassociada, de forma bastante estratégica. Então, ele está passando a deter a parte toda de internet, propriamente dita, tem essa possibilidade dos devices, tem a parte de carros autônomos. Então, isso tende a se consolidar e não me surpreenderia se ele fizer outras aquisições para fazer um cross-sell dentro da própria base de produtos dele. Pois ele não fez um Pix, o Pedro falou que faltou a grana no cartão de crédito no limite dele, ele foi lá no cheque especial, deu uma esticada nos 44 bi, que só tinha 22 bi, parece, faltou 22 bi. Como é que vai ficar aí a carteira dele aí, Tomás? Olha, hoje ele é o homem mais rico do mundo e provavelmente será um dos primeiros trilionários. Não vejo ele com problema de liquidez. Em reais ele já é trilionário, né? Sim. Em reais ele já é. Ele não tem esse problema de liquidez, sim. Ele chega na padoca ali, o cara, não, para você eu vendo vendo fiado. E compra o banco. Ele fala assim, banco, me vê um dinheirinho. Não vou fazer não. Então, agora você é meu. Você que está vendo, ele vai lá na vendinha e fala, me dá aí a meia dúzia de pão, e aí as coisas acontecem. Bom, infelizmente esse papo é muito gostoso, mas a gente tem a limitação de tempo. Eu prometo que a gente vai falar logo disso novamente, porque sempre está pintando esses assuntos aí na nossa programação. Então eu quero
Quer falar mais, Tomás? Fala Só aí, queria gente, fazer um acaba. último comentário, se me permite. Hoje a concentração de riqueza do Elon Musk está muito dependente da própria Tesla. Cerca de 80% do patrimônio dele é a Tesla, que tem um baita hype no seu valuation. Então também ter outros investimentos, diversificar um pouquinho, diminuir a concentração do capital é uma estratégia comum no mercado de investimentos. Não ficar dependendo de um único ativo. Também tenho essa visão. Mas sempre aprendendo com vocês aqui, né? Eu vou aproveitando para absorver um pouco do conhecimento. Vamos lá, produção. Coloca então a tela no vídeo aí o Pedro. Coloca o Pedro, se o Pedro não foi embora, não foi almoçar, que ele estava reclamando, mandou um zap aqui falando que ele estava com fome para acabar o programa, que ele quer almoçar. Tá lá, Pedro. Pedro, você tá novinho, você aguenta ficar sem comer. Eu não, eu sou o tiozão aqui, então eu preciso comer mais. Tá com fome, né? Eu tô com fome também, vamos lá. Voltando a dizer, você está assistindo o programa à noite, porque ele foi gravado na hora do almoço, mas você está em casa tranquilo e vai poder jantar. O Pedro Pustiglione, que é empresário, é cientista da computação e economista, atua no mercado financeiro como investidor desde 2007, é certificado como agente de investimento em 2011 e atualmente é sócio da Finance. Pedro, obrigado, até a próxima aqui e espero que no estúdio, né, que é muito mais agradável. Muito obrigado aí pela oportunidade. Com certeza, a próxima vez estarei aí no estúdio com vocês. Vamos colocar então agora no Rodrigo. Para me despedir do Rodrigo. O Rodrigo também está mandando o zap falando que ele tem que voltar para a sala de aula. Rodrigo Silva, que é doutor em Ciência da Computação pela PUC de São Paulo. Visiting Doctoral Fellowship. Estou falando aqui bonito. Tecnologia da Governança Pública e Administração. Mestre em Direito Internacional pela Unisantos. Bacharel em Ciência da Computação da Unimes. Direito. Colunista e comentarista da tecnologia e inovação do Protagonismo Cidadão e sócio, diretor da... Oh, meu Deus do céu, a empresa dele agora. Rodrigo, a tua empresa aí, a Cherry Security, é isso mesmo. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação e até a próxima. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês também. Espero, quando a agenda nos permitir, né, estar presencialmente. Agora não é mais uma questão de epidemia, agora é uma questão de agenda, né? Que as coisas agora estão vindo em avalanches, né, para a gente estar presencialmente, mas sempre muito bom ter o contato pessoal, né, social. E mais uma vez, muito obrigado pelo assunto, pela conversa, pela companhia, e vamos em frente para os próximos aí. Sucesso ao Protagonismo Cidadão. Espero dia 11 no próximo jantar, tá? Que foi transferido para o dia 11 de maio. Okay. Dia 11 de maio, esperamos você aqui. Agora coloca na tela, por favor, o Oderi Carlos Silva. Tá aí o Oderi, com a barba bonita dele, ele que é especialista em redes de computadores e segurança da informação, profissional com 25 anos de atuação na área de tecnologia, formado em gestão de redes pela Unisantos, com pós-graduação em MBA em gestão de empresas e TI e gestão estratégica de serviços pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente cursando graduação em defesa cibernética pela FIAP. Possui experiência em segurança da informação, privacidade, cloud, gestão de pessoas e negócios, atuando diretamente com soluções de TIC para os setores portuários, logísticos, financeiros, educacionais e industrial. Atualmente é gerente de consultoria e data center da Consuldata e membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, a ANPPD. Oderi, obrigado por mais uma colaboração sua em nosso programa e até a próxima, viu? Eu que agradeço, Sérgio, e agradeço a todos, né? Porque por trazer, né, tanta informação legal, tanta opinião bacana aí, de um tema tão relevante para a sociedade, né? Vou sair com essa frase aqui, né? Liberdade para pensar e opinar. Maravilha. E o nosso convidado de estúdio misterioso que foi revelado, está aqui, o José Tomás Neto. Coloca no Tomás aí, Alice, coloca no Tomás. Ele coloca o Tomás na tela, não coloca no Tomás, isso não, pelo amor. Não. Empresário, foi fundador e CEO do Agilibank, diretor adjunto do CIESP, fundador CSO da Aura Innovation Finance, curador e colunista de inovação aqui do Protagonismo Cidadão. Tomás, brincadeiras à parte, muito obrigado por você vir aqui a brilhantar, mesmo que no meio para o final do nosso programa. Muito obrigado, Sérgio. É sempre uma honra um bate-papo com esses amigos aqui, tanto o Pedro, quanto o Rodrigo, quanto o Oderi, e você que é um grande amigo, né? Eu posso não ser um grande amigo, mas sou um amigo grande, eu acho, pelo menos, né?
Bom, eu estou cheio de brincadeira hoje. Espero que vocês tenham curtido o nosso programa, esse tema que é um tema da semana, que foi muito falado. Ajude divulgando o nosso programa, o nosso projeto e até a próxima semana.